Senhoras e senhores, bom dia. A Omnia Safe Consultoria em Seguros dá as boas-vindas a todos os senhores e senhoras e agradece a presença à primeira edição do Fórum A Medicina Suplementar do Futuro e seu impacto nas organizações. Este evento tem como objetivo promover uma análise dos principais problemas ocasionados pela vida moderna, com foco na gestão da saúde no ambiente corporativo, proporcionando uma severa redução de custos nos contratos com as operadoras de saúde. Teremos ao longo de nossa manhã uma série de palestras com profissionais renomados que vão mostrar uma visão panorâmica deste cenário, esclarecendo pontos fundamentais para empresários, líderes de entidades de classes e profissionais de recursos humanos. O evento é uma realização da Omnia Safe Consultoria em Seguros, em parceria com a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, região Nordeste. Queremos de público também fazer o agradecimento ao fundamental apoio das seguintes empresas e entidades: Sistema FIEC, CIMEC, a Associação Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, a Associação de Empresas do Distrito Industrial de Maracanaú, Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, a Associação de Bares e Restaurantes do Ceará, Câmara Brasil-Portugal-Ceará, Conselho Regional de Medicina do Ceará e a Associação Cearense de Supermercados. Queremos fazer também o registro e o agradecimento às presenças do senhor Ricardo Sabadia, diretor executivo da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, da senhora Francisca Augusta Barbosa, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Para a fala de boas-vindas a todos os senhores e senhoras, convido ao palco e anuncio a palavra do senhor Cláudio Vulo, diretor de projetos da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, e da senhora Luciana Santana, diretora técnica e organizadora de nosso fórum. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, é uma grande honra para a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, região Nordeste, estar aqui novamente na Casa da Indústria, na FIEC, para realizar mais um evento de grande prestígio. Hoje estaremos com grandes palestrantes, conhecer temáticas muito relevantes que serão abordadas de forma moderna e com profundo conhecimento, numa área muito importante para empresas de todos os setores da economia do Ceará, área de saúde e medicina suplementar. Eu espero que essa parceria que estamos começando hoje, a partir desse fórum, possa trazer novas soluções e uma nova forma de abordagem de tantas questões e tantas problemáticas que a área de saúde, a área de medicina suplementar, trazem dentro das nossas empresas. Então, eu agradeço primeiramente a FIEC, todas as entidades que ajudaram na divulgação e na realização desse evento, e deixo a palavra com a Luciana, e desejo a todos vocês de aproveitar ao máximo esse evento e a presença de nossos prestigiosos palestrantes. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou agradecer novamente a fala do seu Wellington e o Cláudio, e principalmente agradecer a grande parceria da Câmara Ítalo-Brasileira, Câmara de Comércio, a FIEC, que foram muito dedicados em conhecer o projeto, e foi um caminho que nós percorremos aí de alguns meses para colocar os temas por serem de grande impacto nas organizações, né? Falar de medicina suplementar, falar de saúde privada, organizações, empresas, setores como RH, né? Como que é SMS. Eu tive a oportunidade de ligar para algumas pessoas conforme as inscrições eram feitas e percebi que nós tivemos muitos médicos do trabalho, pessoas
que é SMS, né, profissionais liberais, profissionais de enfermagem. Isso, a equipe, nos brainstorms que nós fazíamos do evento, isso foi muito positivo. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas no café que isso é importante, porque está se ampliando essa visão desta triangulação, que é a relação mais próxima da medicina do trabalho das empresas, do RH, né, e da gestão de pessoas, porque este assunto medicina suplementar, e nós falamos com muito simples, o plano de saúde, a cobertura médica, a intenção da OmniaSafe é mostrar ampliar essa visão e mostrar como esse tema é complexo para todos os gestores, para todos os setores que são envolvidos, né, nessa cadeia de gestão de pessoas nas empresas, né. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Gostaria de reforçar que nós queremos muito a contribuição de vocês com questionamentos, né, com vivência de vocês e cada um na sua experiência. Tirem dúvidas. Quero agradecer aos palestrantes, a presença deles e todos que estão fazendo hoje conosco com a OmniaSafe, que esse evento seja um sucesso e que principalmente nós possamos levar até vocês informações que sejam valiosas e que possam contribuir profissionalmente para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Bom evento! E para abordar o tema judicialização, uma visão do consumidor corporativo, operadoras e seguradoras, como evitar, teremos agora a palestra do Dr. Cláudio Morganti. Dr. Cláudio Morganti é advogado sênior em Direito Civil com destaque para o contencioso e consumerista. Possui foco no direito empresarial de forma preventiva. É professor de graduação e pós-graduação nas áreas de Direito e Administração, sendo palestrante de temas relevantes em relação ao direito e à sociedade, tanto no Brasil como no exterior. Com os senhores, Dr. Cláudio Morganti. Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer o convite e estar aqui num grupo tão interessante pelo nível de perguntas que a Maraci recebeu. Eu acho que vamos ter um bom debate ao final. Mas o meu primeiro desafio é desconstruir essa questão do jurídico. Tem algum colega meu advogado aqui na plateia? Não? Que pena. Por que desconstruir? Normalmente, os advogados ou a área jurídica de uma empresa ou do próprio poder público é colocado numa situação assim de endeusamento, né? E eu não sirvo de exemplo para isso, porque a advocacia preventiva faz com que você conheça o problema de fato. A partir do conhecimento do problema, você vai evitar o resultado jurídico negativo que porventura possa dar. Por conta disso, só para igualar a comunicação, a gente precisa entender que o que é a lei? Por que a lei existe? Porque nós, cidadãos humanos, nós somos profundamente incompetentes para se interrelacionar. Então existe um instrumento chamado lei, que é colocado no mundo, e essa lei nasce da necessidade social. Por exemplo, cada um dos senhores aqui na plateia, senhores e senhoras, tem a sua casa, tem a sua família. Dentro da sua casa, dentro da sua família, vocês criam as leis que regem o comportamento daquele grupo social que está ali dentro. Se alguém não estiver satisfeito com aquele grupo, recorre à mãe, recorre ao pai, ou sai do ambiente, vai construir seu próprio ambiente. Se por um acaso alguém nos convidar aqui da plateia para que vamos almoçar lá em casa, e nessa casa tiver o hábito de tirar sapato, eu é que tenho que me preocupar que a minha meia não esteja furada. Porque na sua casa é assim.
Partindo desse pressuposto, que a necessidade social é que criam as leis que regem o nosso comportamento e os nossos interesses sociais, hoje no Brasil nós estamos passando por um fenômeno monstruoso de tamanho e de importância chamada judicialização. O que é isso? Da mesma forma como na sua casa, na minha era assim, tinha o pai e a mãe, e você chegava para o pai, negociava com o pai dizia não, você ia para a mãe, negociava, tentava resolver alguma questão. Na verdade, no Brasil hoje, os poderes não estão cumprindo com as suas obrigações. Por exemplo, o poder legislativo hoje não legisla. Quem legisla, quem cria a norma e quem determina a norma a ser cumprida é o poder judiciário. Então, se eu tenho um conflito de ordem pessoal ou empresarial, o que é que normalmente eu faço? Eu tento negociar. Todos nós aqui pegamos e olha, preciso conversar com você. Você vai à empresa, negocia, discute, etc. Até o momento que aquilo não tem mais condição. E aí você se vê obrigado a bater na porta de um poder público, chamado Poder Judiciário, para que esse poder que emana do Estado vá administrar aquele conflito que nós dois, ou tantas partes forem necessárias, fomos incompetentes para resolver. Até aqui está tudo claro. Eu bato na porta do Estado, vem um juiz, eu provo, o outro comprova, eu alego, o outro alega novamente, e o juiz, com a sua decisão, baseado na lei, vai determinar o que é melhor para esse imbróglio, para esse problema. Isso em qualquer âmbito da sociedade. Na família, na empresa, na criação de filhos, na separação, no imóvel comprado, enfim. A lei tem lei para tudo no Brasil. A questão não é essa. A questão é que hoje o Poder Judiciário se vê obrigado a legislar porque o Legislativo, que é quem acolhe essa necessidade social, ele não consegue transformar a nossa necessidade em uma lei que regule aquela relação. E aquilo se transforma numa lide, numa discussão. Se isso se transforma numa discussão social, isso vai para a porta do judiciário, bate-se a porta do judiciário, o judiciário é quem vai determinar o bom resultado daquilo. Se não houver uma lei, o judiciário vai criar a lei. O judiciário vai buscar, através dos costumes, da jurisprudência, do bom direito, do comportamento social, uma solução para aquela lide. E agora um detalhe importante. O Brasil hoje é um dos países do mundo, se não me engano, o Brasil é o 6º país do mundo em normatização de comportamento social. E um detalhe, o próprio Ministério da Justiça em Brasília até hoje não sabe quantas leis regem o Brasil, porque você tem a escala municipal, estadual e federal. Isso todos os dias tem normas, conceitos. É diferente, por exemplo, a ANS. A ANS ela olha um segmento de mercado, que é a saúde privada no Brasil, e ela dita regras, né, não de comportamento social, mas de um acordo entre as instituições, entre a sociedade, o plano privado de saúde, como é melhor, como não deve ser feito, como deve ser feito, garantias financeiras, para quê? Para trazer equilíbrio àquele mercado. Mas engraçado que a Lei 9656 que cria a ANS, o Judiciário até hoje, depois de tantos anos, não a reconhece. O Judiciário, poucos juízes reconhecem a Lei 9656. O que impera nesse segmento é o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, que é uma lei que está aí há quase 25 anos. Hoje ela está ultrapassada? Não, ela atende bem às necessidades sociais. Mas muita coisa em 25 anos já mudou. Eu estava brincando com um colega nosso que daqui a pouco vai dar uma palestra. Ontem, quando chegamos no aeroporto, a gente falava dessa questão de idade. Eu disse, se você parar para pensar, quando eu nasci não existia liquidificador. Cada vez que eu penso isso, eu fico péssimo. Olha o quanto se evoluiu em tão pouco tempo. Se não é uma evolução, é no mínimo uma modificação de comportamento. Existe um aparelho tecnológico que alguém pensou, desenvolveu e que facilita a nossa vida. Só faz muito barulho até hoje, mas facilita bastante a nossa vida. Então, por conta disso, o que eu quero dizer para vocês? Algumas questões de grande repercussão social
e política, hoje é o próprio Poder Judiciário quem resolve essa história. Porque cabe ao Poder Judiciário equilibrar esses direitos, né? Dar equilíbrio ao que está sendo discutido. Nenhuma lesão, nenhuma ameaça, os direitos consagrados pela própria Constituição, o STF, que hoje em dia está toda semana na televisão, direto, ao vivo do STF, parece, né, BBB jurídico aquilo, fica lá o dia inteiro na televisão e os advogados todos lá, ou quem gosta, assistindo aquilo tudo que aparece lá, um concorda, o outro discorda, e um ministro discute com o outro. Aquilo é reflexo da nossa sociedade. Isso não é teatro. Cada um pensa de um jeito. E cada um defende uma teoria. A obrigação do STF é defender os interesses da lei maior, que é a Constituição, é a nossa Carta Magna. Acontece que hoje o poder, de novo, legislativo, não legisla tão rapidamente quanto deveria, porque a nossa sociedade hoje é muito mais rápida do que no ano que eu nasci. Se esse poder não acompanha a sociedade, o judiciário tem a obrigação de preencher essa lacuna. Alguns concordam, outros não. Mas a gente vai ver, à medida que a gente for conversando, o que vocês vão concordar ou não a respeito disso. A primeira grande causa da judicialização, e isso não é palavra minha, é de um ministro que está lá hoje no Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Barroso, Roberto Barroso. A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que teve como ponto culminante a promulgação da Constituição de 88. Para nós advogados, isso é uma base de discussão. Para o cidadão comum, ele olha para isso e diz assim, não entendi nada que o Barroso disse. Por que ele diz isso? A democracia, e o Brasil quando foi redemocratizado, a democracia exige de nós, pessoas físicas, um envolvimento na discussão social, política, para que eu possa ouvir o que você pensa, cada um de nós o que pensa, para poder materializar aquilo naquilo que vai normatizar o nosso comportamento. Quando da redemocratização, o brasileiro não estava mais acostumado a discutir seus direitos. Então criou-se uma lacuna e uma Constituição que hoje está sendo testada, para ver se ela de fato vale a pena, com essa história de o agravo do agravo. Todo mundo ouviu essa expressão, né, na mídia, o agravo do agravo, se depois da segunda instância vai preso ou não vai preso. Isso tudo que está sendo discutido no STF, hoje, não deveria mais sê-lo. Essa é a questão. Porque isso já tinha que ter sido digerido pela própria sociedade. Mas depois disso, começaram, a Constituição de 88, ela cria algumas situações que são fundamentais para a gente. O que ela cria? O artigo 5º da Constituição Federal, e 6º, ele determina o que é o direito social. Que, em resumo, a frase é: a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí determina. São direitos sociais, aí que começa a nos interessar: a educação, a saúde, o trabalho e a moradia. Olha que interessante. Uma Constituição que normatiza toda uma população, ela vem dizer assim, todos têm direito à saúde e o Estado é que lhe vai dar. Ao mesmo tempo, lá no meio da Constituição, quase no fim, tem um artigozinho lá, pequenininho, que diz assim: a saúde no Brasil poderá ser patrocinada por entes privados, etc, etc. E somos nós que aparecemos lá, o Plano de Saúde, né? A empresa privada de saúde. E aí nós começamos com um problema. Se o Estado, que é o Estado brasileiro, tem a obrigação de dar saúde da forma como ele acha conveniente, como é que consegue sobreviver uma instituição privada com o índice de tecnologia que a medicina tem hoje, em paralelo, né, atendendo o que deveria ser o público a atender? Por exemplo, medicamentos. Se um médico privado me
prescreve um medicamento que ou eu não tenho a condição de comprar, ou aquele medicamento não existe para vender no Brasil, essa é uma relação privada, não é? Só que eu, que recebi aquela receita, eu vou ao Estado, bato na porta do Estado, só que o Estado não fornece, o Estado obriga a empresa de saúde privada a cumprir aquela decisão de pagar o medicamento para a pessoa que está doente. Não estou discutindo aqui o mérito do medicamento, eu não estou discutindo aqui quem tem razão. O que eu estou discutindo aqui é que o Estado brasileiro, ele, da forma como ele descreve, ele fica, de uma forma muito conveniente, ditando normas. E ele não cumpre a parte dele. Isso que a doutora Maraci falou para nós aqui é comum no Brasil inteiro. Não é no Ceará, não é na Paraíba, não é no Mato Grosso, não é no Rio de Janeiro. A saúde pública no Brasil hoje, ela não existe. Gente competente tem. Gente séria tem, como ela mesma afirmou. Mas se você vai lá precisando tomar uma injeção, não tem. Aí você entra com um plano de saúde e vai cobrir aquela tua necessidade através do plano de saúde. Essa é a realidade, eu não estou dizendo que é boa. Essa é a realidade que nós temos. E tem um detalhe também importante aí, além dos direitos fundamentais, que é a cláusula pétrea. A Constituição tem cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Aquelas que não podem ser alteradas. Então, o cidadão tem direito à saúde. Não importa quem vai dar a saúde para ele, mas ele tem o direito. O ser humano tem direito à moradia. Quanta gente hoje vive em regiões que não há condição de sobrevivência naquele tipo de moradia? O Estado não cumpre o papel dele lá. O Estado é obrigado a desenvolver e aplicar a educação. Eu não preciso perguntar se o Estado brasileiro dá educação como deveria, né? É claro que a escola privada está aí. Eu dou aula em escolas, em universidades privadas, enfim. A questão não é hoje se é privado ou público. A questão é, existe uma camada de pessoas que têm a necessidade, que têm a possibilidade e não têm acesso à educação, nem gratuita, nem pública, nem privada. Isso é uma discussão longa, mas a gente vai se ater à saúde. A busca do judiciário, né, acaba, como eu falei para vocês, do medicamento ou tratamento negado, eles estão previstos contratualmente, mas o Poder Judiciário não respeita essa questão contratual. E olha que o contrato é uma questão jurídica que é respeitada no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil não. Aí a gente tem que olhar para dentro, aí que entra o preventivo. Vamos lá. Não precisa responder agora, só para pensar. A coisa que as pessoas que assinam um contrato de plano de saúde, a coisa que elas mais dizem é: eu assinei, mas eu não sabia nem o que eu tinha direito. Não é assim? Quem trabalha com plano de saúde sabe disso. Então já começa errado. Mesmo aquele vendedor de plano que seja orientado, que explique, etc. e tal, quando esse cidadão se vê diante de uma necessidade de um tratamento mais sério, de uma cirurgia não coberta, de um medicamento que não pode ser dado, etc. e tal, ele diz que não sabia. É cláusula pétrea. Aí você vai discutir caráter. No judiciário não tem espaço para você discutir caráter. Você tem que provar. Só que existe um termo chamado contrato que está assinado e precisa ser cumprido. E tem a cláusula pétrea, e tem o direito à saúde, e tem o direito à vida, que são princípios constitucionais e que devem ser cumpridos. A questão é o ruído que existe entre todos esses elementos desse cenário teatral que a gente vive, que é o poder judiciário, o poder público do Estado, a empresa privada de saúde e o hospital público de saúde. Ok até aqui? Outra coisa que atrapalha muito a nossa vida é uma coisa chamada súmula. Súmula 302, que diz assim: é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, ou seja, objetivamente aqui a nossa praia, que limita no tempo a internação hospitalar de segurado. Ok,
Mas se uma pessoa está lá no hospital, eu não tenho argumentos médicos, depois os meus colegas podem me ajudar, mas uma pessoa que está internada há 95 dias, ela não fala, ela não come, ela não pode ser tratada em casa? Em tese? Ela não pode ter um cuidador? Não há falta de dignidade nisso. Só que ela está ocupando, na verdade, um espaço que poderia ter atendido em 90 dias quantas pessoas a mais com necessidades, tanto quanto as dela. Veja bem, eu também vou ficar velhinho, eu também vou ficar numa caminha, se Deus quiser, igualzinho a todo mundo, mas eu não vou ficar 90 dias esperando. Eu vou dar meu jeito. Se eu tiver um mínimo de noção. E a súmula 469, que essa é terrível para nós, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contrato de plano de saúde. E aí as pessoas dizem assim, não, mas saúde não é uma questão de consumo. É sim, porque a própria lei brasileira reconhece. É o direito consumerista. Embora esteja na Constituição, que é dever do Estado, todos temos direito à saúde, etc, 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 quem lida, quem briga, quem defende essa relação é um código que foi criado há 25 anos atrás, que deu justamente, com muita propriedade, voz ao consumidor. Mas eu não estou falando de uma televisão que foi comprada equivocadamente, eu estou falando da saúde de alguém, que é um direito mundial de cada cidadão, de cada pessoa. A própria lei brasileira ela é incoerente quando ela te dá a solução para o problema, mas através de um mecanismo que diminui a importância daquilo que está sendo resolvido. Onde é que já se viu a saúde de um país está na mão de uma lei chamada Lei do Consumidor? Ok, ele é consumidor, ele compra um contrato, ele está consumindo, ok, eu entendo isso, mas a relação não é de consumo, sob o ponto de vista teórico. Quando você pega uma relação, o que é uma relação de consumo? É uma relação onde eu ofereço alguma coisa, você adquire essa coisa e depois você tem algum problema com essa coisa e aí você vai buscar o teu direito no judiciário através desse diploma legal chamado Código de Defesa do Consumidor. Isso não cabe à saúde. Não deveria caber. E uma outra coisa, senhores, que aí eu vou dar um tiro no meu pé, os juízes não têm competência, eles assumem isso informalmente, eles não têm competência para julgar isso. Quem tem competência é o médico. O juiz ele pode entender muito de lei, mas se ele dá uma sentença sem ouvir um especialista médico, através de um laudo ou um perito, ele pode estar cometendo um erro gravíssimo. E isso é normatizado por essa lei menor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Uma determinação constitucional que é garantida por uma lei muito menor. A expansão do judiciário sobrecarrega as operadoras, preocupa a todos nós gestores, acionistas e juristas, pois a interferência das decisões judiciais sem critérios médicos obriga a operadora a cancelar tratamentos ou medicamentos não pactuados no início da relação contratual. Quais são os principais motivos que os tribunais avaliam? Negativa total ou parcial da cobertura, isso a gente todo dia ouve. Rescisão unilateral de contrato, imposição de restrições ao direito de escolha, reajuste com base em índices de sinistralidade, abusividade das cláusulas contratuais e os reajustes de faixa etária em desrespeito ao Estatuto do Idoso. Hoje, o brasileiro, quando ele faz 60 anos, ele ganha um status formidável, porque ele tem uma instituição chamada poder público, através do Estatuto do Idoso, que é complicado de você se interrelacionar com pessoas de mais idade, porque as pessoas usam isso antes de fazerem qualquer coisa. Existem clientes que entram em operadoras de telefonia, de plano de saúde, enfim, dessas empresas com uma movimentação enorme. Olha só, eu tenho 62 anos, eu sou idoso, eu tenho direito. Opa, o senhor tem direito a quê? E às vezes os departamentos jurídicos ou a própria área de vendas dessa loja, no ponto de venda, ele não tem argumento, ninguém dá argumento para ele, ele diz, tá bom. Aí dá o direito para ele que, de repente, apesar dele ter 62 anos, ele ainda não tem
esse direito. Porque para ele ter esse direito depende de uma série de características e capacidades que talvez ele não tenha. O fato dele ser idoso não quer dizer que tudo que está no Estatuto do Idoso lhe dê ou lhe garanta alguma coisa. Ele consegue garantir passagem gratuita, ele consegue prioridade no cinema, ele consegue um monte de coisas. Ok, ele chegou aos 60 anos, mas lembrem-se que a capacidade do brasileiro de viver mais está se estendendo a cada 5 anos. Hoje a média de vida do brasileiro é de 73. E o Estatuto do Idoso vai continuar trabalhando com 60 anos? Isso é uma discussão jurídica que está acontecendo hoje no Brasil, só que ainda não se foi divulgado. Outros principais motivos que é alegado, que são alegados a nosso desfavor. Opa! Injustificável demora em autorizar procedimentos. Quem aqui que trabalha efetivamente em operadora de plano de saúde? Ninguém? Vocês sabem como é que funciona a autorização? Às vezes é um telefone só para atender, sabe lá Deus quantas pessoas. Atendimento de urgência e emergência em períodos de carência. Omissão de doença pré-existente. Não cumprimento de prazos máximos para atendimento. Existem pessoas de má fé, sim, elas sabem que tem uma doença, tem câncer, tem um problema maior qualquer, e ele faz um plano de saúde e ele omite aquilo. Ele não declara aquilo. Um mês depois, esse plano de saúde está arcando com esses valores. Apesar de ser um contrato, a lei ainda garante a essa pessoa atendimento, medicamento e tudo que tem direito. Vamos ver aqui. Os principais motivos de apreciação dos tribunais. O que isso quer dizer? Você tem um elenco de dificuldades que você administra no dia a dia. Agora, daquelas dificuldades, o que é que vai parar no judiciário? O que é que o judiciário mais acolhe em se tratando de Brasil? Multa excessiva por atraso de pagamento. Ou seja, o que está se discutindo aqui não é um plano de saúde, é um contrato. O que está se discutindo aqui é uma cláusula contratual. Alguém atrasou alguma coisa que deveria ser paga. E os juros que incidem naquele contrato, o cliente se sente prejudicado e vai ao judiciário. E o judiciário reconhece que aquele valor é um valor acima da média humana comercial no Brasil e favorece uma sentença para aquela pessoa. Nesse momento não está se discutindo plano de saúde, atendimento, qualidade, nada disso. Negativo de cobertura. O que está se falando aqui é valor dessa contraprestação em atraso. Está claro isso para vocês, essa diferença? A segunda é cobrança após rescisão de contrato, que também não tem a ver com a prestação de serviço do contrato de saúde. É um contrato que foi rompido e a forma como foi rompida gera uma multa. Aporte financeiro e permanência no contrato coletivo de aposentados e demitidos. Isso são motivos apreciados pelos tribunais, que, a meu juízo, só temos uma coisa aqui, que é a permanência no contrato coletivo. O resto não diz respeito à saúde privada. E alguns princípios presentes nas sentenças desses juízes. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Bom. Os direitos... Ok. Direitos fundamentais, direitos difusos. Direito difuso é aquilo que é indivisível, você não pode abrir mão, né? A categoria de classe está nos coletivos, sindicatos, etc. Os coletivos também você tem a categoria dos aumentos considerados ilegais, tá? Os juízes julgam isso de uma forma plena. E o direito expresso no artigo 6º são os direitos básicos do consumidor, de novo. Aí o que acontece com isso tudo aqui? Vem parar nas discussões de cautelares, medidas de urgência, princípios como a fumaça do bom direito, o risco iminente, a indeclinabilidade, que o juiz não pode declinar da sua competência para julgar aquilo, e o juízo deliberatório. Isso tudo são características dentro do Poder Judiciário. Quais são as medidas de urgência? O que se faz? Não.
Eu não estou enxergando. Está urgência? Silvia, urgência? O contrato de plano de saúde implica em normas de ordem pública e interesse social. Impossibilidade, olha que interessante, impossibilidade de afastamento das regras do CDC. Mesmo que eu não queira estar vinculado ao Código de Defesa do Consumidor, eu sou obrigado a isso. E a preservação do princípio da boa-fé, ou seja, todo mundo que assina um contrato conosco de plano de saúde, parte-se do princípio que aquela pessoa tem boa-fé. Então eu não posso alegar que alguém fraudou a assinatura, fraudou o interesse, fraudou querendo gerar prejuízo, porque isso não cabe. Como eu tenho pouco tempo, eu vou pular algumas coisas e vou dar para vocês o que é que se usa, que é preventivamente, os argumentos da defesa, das nossas defesas. A teoria do possível. O que é a teoria do possível? Eu só posso fazer aquilo que me é possível fazer. Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho como. Esse é um argumento que hoje os tribunais começam a olhar e tem razão, né? Esse tipo de medicamento, que um vidrinho custa R$3.000, não está no contrato, isso é uma exceção. Então isso é obrigação do Estado, não do plano de saúde, na teoria do possível. A limitação autorizada por lei e expressa em contrato. Limites claros e objetivos. Não há o menor problema em você colocar limite. Você coloca limite para o teu filho. Poxa. Eu posso dizer, olha, isso você tem direito, isso aqui você não tem. Para isso é um contrato que você adere, você vai lá voluntariamente, você assina aquele contrato se você quiser, você não é obrigado a ele. Ainda que esteja vinculado à empresa. Você pode dizer, não quero, eu já tenho plano de saúde. O médico hospital não é credenciado. Se não é credenciado ou não faz parte da rede, por que eu tenho que autorizar um atendimento ou uma consulta por alguém que não está credenciado? Por que a pessoa não se credencia? Eu é que tenho que arcar com esse ônus? Isso é uma discussão que começa a mudar. De acordo com a Constituição Federal, saúde é dever. Só para esclarecer, dever é mais do que uma obrigação. Há uma obrigação contratual, você pode deixar de cumprir, não pode? E você paga a multa por isso. Agora, se você tem o dever, você não pode deixar de fazer. Você tem o dever de dar boa educação para o teu filho. Você tem o dever de cuidar da sanidade familiar e social dos seus dependentes. Isso não é obrigação, porque obrigação você pode descumprir, e o direito entende isso. A lei permite a exclusão. Outros argumentos que favorecem as empresas operadoras de saúde são as doenças pré-existentes, a finalidade estética de procedimento, isso é muito comum com a anuência do médico, a inadimplência e o procedimento não incluído no rol. Só para vocês terem um número em relação ao Ceará, eu tive o cuidado de trazer aqui um número bastante significativo em relação ao Ceará. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não achei. O que é que nós recomendamos? 2 minutos eu acabo, juro. Gestão em saúde, debate sobre esse tema. Identificação do perfil epidemiológico da carteira. Eu preciso saber que doenças recaem sobre aquele grupo. Se eu não souber isso, foi o que a minha antecessora aqui descreveu para vocês. Se eu não souber que mal aflige essa categoria profissional ou essa região do país, eu não posso oferecer medicina, eu não posso, eu não tenho como, isso é a adivinhação, não é estudo. Diretrizes, medicina baseada em evidências, instrução de processo, negociação direta com os fornecedores, denúncia à Secretaria de Direito Econômico, divulgação de usuários da existência de estudos, né, para melhor atendimento, realizar o atendimento dos usuários sempre zelando o princípio da melhor prática. Isso a gente não tem dúvida, mas isso é o que aparece nas sentenças por ignorância dos juízes. O juiz ele é capaz de colocar uma frase e dizer assim, não, isso não foi feito um bom atendimento. Ele não tem expertise, ele não tem conhecimento para isso. Então, o que eu quero deixar como mensagem final para vocês é o seguinte, a gente trabalha numa área muito híbrida, que é normalmente o plano de saúde suplementar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer um bom trabalho respaldado na lei.
Hoje esse cenário começa a se modificar e cabe a nós, envolvidos nesse processo, envolvidos nesse sistema, em quebrar paradigmas e quebrar barreiras e pagar o preço por isso. Mas é fundamental que isso se altere e que isso modifique para que esse mercado não fique inviabilizado, tanto para o poder público quanto para a empresa privada. Muito obrigado. E para o encerramento de nosso fórum, convido aqui à mesa a senhora Luciana Santana, diretora técnica e organizadora de nosso fórum, e o senhor Mário Elias Rocha, diretor comercial da Omnia Safe. Então, depois desse nosso fórum, nós estamos aqui para responder as perguntas que vão principalmente ser direcionadas aos palestrantes de cada tema, né? Falar sobre gestão, sobre todos esses cenários que nós incorporamos em programas de gerenciamento de empresas, né? Então, passamos aí 4 visões muito importantes que têm que ser consideradas, têm que ser gerenciadas, têm que ser efetivadas e ter esse conhecimento da gestão e esses 4 pilares. É óbvio que nós temos muitas outras, é um assunto muito capilarizado, né? A gestão de pessoas envolve RH, como nós falamos, medicina ocupacional, gerenciamento, toda a forma que a empresa vê esse colaborador, né? E isso, até a empresa admitir os programas, né? Nós já temos vários clientes e temos algumas dificuldades em que esse empresário ele reconheça os programas e que esses programas eles tragam efetivamente resultado para a empresa. Então é o que o Dr. Leonardo Luna comentou, a doutora Maraci, que nós tenhamos esses números, esses mapeamentos. Uma coisa muito interessante é que as empresas que possuem cobertura de plano de saúde, eles fazem, normalmente vocês têm aí os problemas mais graves, que fazem com que vocês mudem de operadora, por exemplo. O momento mais comum de ocorrer é quando vocês têm um reajuste severo, né? Então, você tem um reajuste fora do VCMH, né? Que é a variação do custo médico hospitalar, e de uma operadora que não gerencia muito bem os seus números, a sua atuária, então tem que fazer correções técnicas a esse sinistro da própria carteira. Então, ela determina reajustes que impactam e tornam inviáveis a perpetuidade, às vezes, até do benefício, ou então você tem que fazer um downgrade, né? Você tem uma cobertura nacional, passa a ter uma cobertura regional, começa a colocar alguns subterfúgios técnicos, coparticipação, entre outros que nós temos. E todos esses cenários que nós colocamos, todos os profissionais, os doutores, né, os palestrantes, eles fazem parte dessa grande equipe que proporciona o gerenciamento desses números da gestão suplementar, da gestão do contrato de saúde das empresas, das organizações, dos representantes de associações que nós tivemos aqui, né? Estamos no final, tivemos que fazer algumas correções, tínhamos o café e estendemos para que a maioria dos profissionais e dos presentes pudessem acompanhar todos os importantes temas que nós apresentamos aqui, mas ainda assim nos estendemos muito nesse momento de debate. Mas se vocês tiverem alguma pergunta específica para nós, né, que nós possamos responder, para os palestrantes, nós estamos à disposição, salvo a ausência da doutora Maraci, que teve que voltar para o Rio de Janeiro. Já está no voo. Temos um microfone à disposição dos senhores. Por favor. Peço a gentileza, se a senhora pudesse identificar, por favor. Me chamo Suiane, né, sou gestora de recursos humanos e, assim, parabenizo o evento. Assim, o evento foi de altíssimo nível.
E uma coisa que me deixa muito triste é ver uma abordagem tão importante não ter sido tão prestigiada por outros colegas. Entendo que tem compromissos, mas assim, foi muito rico. E assim como o doutor Leonardo colocou, eu também sou uma grande questionadora dos meus colegas da área de RH. Porque a gente vê muito programas de qualidade de vida de fachadas. Sim. Onde se coloca um espaço que alguém deita e tal, mas não vai a fundo o que causa realmente o mal-estar dentro das empresas. Exato. Por que o nosso colaborador vai tanto no médico? Por que ele faz tanto exame? Então, essa profundidade que hoje foi muito bem abordada aqui, me deixou assim, extremamente feliz. E eu queria assim, saber, como representantes do evento, como que vocês pretendem despertar, através das empresas associadas, né, a FIEC, porque o que eu ainda vejo? As pessoas correndo atrás da tecnologia, as pessoas correndo atrás de ferramentas de seleção, ferramentas como RH, ferramentas de T&D, estão tratando assim a pessoa como o ser produtivo, mas esquece a essência do ser humano, que é a que adoece, que é a que tem conflitos familiares, como foi bem colocado na primeira palestra. Então, assim, me preocupa enquanto gestora de RH, a gente está indo para um mundo tecnológico, mas não está preparando as pessoas para esse mundo. Desprezando, né? O humano. Isso, porque assim, a gente vai ter, com certeza, algumas atividades robôs e por aí vai. O Watson. O Watson está por aí. Exato. Mas e o ser humano? Como é que ele está sendo pensado para receber toda essa tecnologia, se a gente já tem um cenário não muito favorável? Tem uma pesquisa da ONU agora recente que diz que em 2020 nós vamos ter o maior número de pessoas improdutivas por depressão. Exato. A Maraci passou essa mensagem hoje. Exato. Então, assim, me preocupa isso. Então, como é que a gente, enquanto recursos humanos, a gente pode sair desse contando, claro, com essa questão que eu acho que hoje é um benefício que chama muito a atenção do funcionário, que é o plano de saúde, que é ter essa seguridade para a família dele, para ele. Mas como que a gente vai conseguir trabalhar isso dentro dessas organizações que ainda não estão enxergando que o ser humano está adoecendo? Muito obrigada, Suiane, pela sua pergunta, foi excelente. Muito obrigada por ter dado seu depoimento tão positivo. E os palestrantes, realmente, eles fazem parte de projetos nossos de gestão de pessoas, de empresas e de grupos, né? Por exemplo, o doutor Daniel colocou uma nova metodologia, né, de avaliação, de screening, que é feito normalmente de uma forma formulário, né, e um pouco evasivo. Você faz uma coleta ali para ver, por exemplo, glicemia, e hoje nós buscamos fazer isso num tempo menor. Isso é bom? Porque o empresário não deixa, às vezes não permite que os programas apoio ao RH, eles aconteçam porque é sinônimo de absenteísmo em horas que seja, mas é absenteísmo. Ele não consegue enxergar esse benefício, né? Então aí vai a tua colocação e a sua afirmação. Mas o mais importante, eu acho que é um diferencial da Omni, da nossa consultoria, é a continuidade. Então não adianta nem o Leonardo Luna, nem o Dr. Daniel Ianni fazer uma pré-avaliação e uma classificação desse grupo se nós não tivermos a continuidade desse monitoramento e absorção desses números. Então nós precisamos apoiar o RH e mostrar para essa empresa, olha, quem somos nós hoje? E quem seremos nós daqui a 12 a 24 meses? Porque as pesquisas comprovam que os resultados mais efetivos e que nós conseguimos os números para comprovar é posterior a pelo menos 24 meses. Nós não conseguimos mudar a história, como o doutor Daniel falou, sem mudar os hábitos de vida, fazer com que não haja mortalidade em pouco tempo. Você tem que mudar internamente. E essa mudança, então nós temos um trabalho muito grande de endomarketing, também junto com a empresa,
de forma a reconhecer o tempo laboral de todos, para que não haja prejuízo. Depois de uma pré-avaliação, todos esses colaboradores eles passam a ter tecnologia nas mãos e nós passamos a nos comunicar com eles com aplicativos. Então, eles têm ali, por exemplo, um AMT, que é o atendimento médico telefônico. Então, ele quer algum aconselhamento, alguma dor, qualquer sintoma ou alguma dúvida que ele tenha, tanto com ele como com dependentes, ele pode ligar para esse atendimento médico, pode conversar com médicos por chat. Então, esse é o grande projeto. Eu trabalho com saúde, avaliação de pessoas em consultoria há 25 anos. Então, pegamos aí todo esse tempo, doutora Silvia, da criação da Lei 9656, né? A criação da Agência Nacional, da regulação do setor, da saúde, e cada vez mais nós conseguimos levar, aprimorar e entregar isso para o empresário, para o profissional de RH. A chamada foi muito com vocês e por vocês, né? Então é isso, fazer essa avaliação diferenciada, isso já é uma diferença, né, no contexto de avaliação e admissão de risco populacional hoje, e prestar esse monitoramento, essa continuidade de apresentação de números e comprovar a mudança no comportamento. E aí, se nós vamos comprovar que ele foi menos ao médico, não porque nós estamos tirando ele para que ele não utilize o plano, para que isso versus menos sinistralidade. Não, mas para que ele tenha mais consciência da saúde e que consigamos reverter isso. É um trabalho que tem que ser com profissionais que têm isso. Nós temos, eu acho que vocês perceberam, em comum, todos nós, essa questão da qualidade de vida. Esse foi um grande apelo, uma grande mensagem de hoje. Mostrar para vocês que conhecemos os principais ofensores, vamos dizer assim, e são como é que eu posso dizer, os complicadores para o profissional de RH, do QSMS, da medicina do trabalho, para conseguir transformar e fazer com que o empresário permita o trabalho e a evolução de vocês, entregando essa consciência, essa melhoria e criação de células de qualidade de vida nas empresas, né? Então, aí nós podemos ficar aqui, vir um workshop 2, 3 dias, falando desse tema. Ele é muito, como eu disse, muito capilar e temos muito debate pela frente. Mas... Só queria, é importante para nós, né? Eu também tenho uma experiência muito grande dentro da operadora, né? E trazendo essa experiência para cá, ter a visão de como a operadora vê o nosso segurado, tá? Então mapeamento, porque quando você leva uma massa para fazer qualquer negociação dentro de uma operadora, você está levando retrovisor, você está levando sinistralidade passada, você está levando casos crônicos, aí vai feita uma avaliação da frequência da utilização e aqueles picos de sinistros que todas as horas acontecem, aí vê os casos fortuitos que precisam ser cortados. Então o que a gente está propondo é mapeamento na entrada, tá? Acompanhamento, separação dos grupos, trabalhar esses grupos de forma clara, objetiva, com o que é necessário de exames para se fazer esse mapeamento, abrir programas de qualidade de vida e fazer o controle disso e acompanhar a evolução. Este é o segredo. E na hora que nós estamos levando essa massa mapeada, a operadora já vai olhar de outra forma. Porque eu não estou levando papel, já estou levando um pré-screener. Ficou claro? E não adianta mais apenas mudar de operadora. Não adianta mais fazer downgrade, eu tenho nacional, e não adianta. Principalmente as empresas têm que absorver a consciência que vai chegar numa hora, e grandes empresas nós conhecemos no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, que as operadoras já entram numa lista. E, caramba, isso aqui, ó, R$350 na per capita. Porque sabe que aquela empresa é uma empresa que não tem gerenciamento, então o que eles fazem? Atuarialmente eles agravam para que tenha margem técnica para poder absorver aquele risco. Então, também essa mensagem de que as empresas precisam, as empresas que querem dar continuidade ao benefício
e por muitas vezes também a empresa, por motivos econômicos, não posso mais dar o benefício, não posso mais custear tantos por cento ou 100% do titular. E nós vimos recentemente, aí nos últimos 24 meses, com as empresas com problemas econômicos, o país vem vivendo isso, perdendo receita e tendo que demitir, e os funcionários, olha, ou eu deixo o plano de saúde, mas ou vou ter que demitir, o que é que nós fazemos? Olha, desconta 100%. Desconta 100% do meu salário, o plano de saúde, mas hoje as empresas não conseguem mais cortar o plano de saúde. O próprio funcionário faz o apelo para o RH para que esse benefício ele não seja cancelado. E como a empresa perde o gerenciamento? Então, se quem paga é o funcionário, a empresa não tem mais esse gerenciamento. Então, esse é um outro cenário que a empresa perde completamente. O gerenciamento, o funcionário fazendo, eu pago 100%, eu vou usar, ninguém me segura. E esse contrato, normalmente por adesão, custeado 100% do colaborador, que tem outras garantias pela Agência Nacional de Perpetuidade, mesmo depois da demissão, ele é também, tecnicamente, muito agravado por parte dos operadores. Então, nós estamos aqui para poder ajudar as empresas em todos esses cenários que envolvem como manter, como contratar, como mudar, sem proporcionar grandes traumas para esse grupo, para esses colaboradores, e principalmente comunicar o endomarketing. Se nós temos que mudar um plano, nós temos que mudar a categoria, o regimento, a atuação dele, colocar uma coparticipação. Nós conseguimos fazer isso explicando para o colaborador de forma que ele aceite, admita melhor esse benefício, esse novo formato. Temos mais uma pergunta, por favor. Meu nome é Alessiana, também sou gestora de benefícios e entusiasta desse assunto. Do rol de benefícios que tenho que administrar no dia a dia, assim, um plano de saúde, eu tenho uma paixão especial por tudo, né, por todo o contexto. Não seria nenhuma pergunta, também aproveitando o gancho da Suiane, parabenizar a Omnia. Eu acho que foi uma forma muito inteligente de divulgar o trabalho de vocês. Achei fantástico todo o conteúdo, todos os palestrantes. E acho que, a meu ver, uma iniciativa muito nova aqui em Fortaleza, pelo menos não vi nada igual nos últimos anos. A estimular que vocês, né, o primeiro fórum, que venham outros. Com certeza. Né, para que a gente tenha a oportunidade de divulgar o que aconteceu aqui hoje, com muitas anotações, né, muitas ideias, e acho que é bem interessante essa iniciativa, que ela se repita, né? Realmente a gente tem uma dificuldade enorme de se ausentar das empresas, né? Eu vim bem reticente, uma manhã parece uma vida fora, né? Mas vamos lá. E você veio por estímulo? Então, Você teve que pedir muito essa ausência aqui? Não, eu ainda trouxe alguém da minha equipe que também trabalha junto com a gente aí nessa empreitada. Mas eu ia fazer uma ressalva com relação à comunicação, porque eu soube, por acaso, recebi uma imagem no WhatsApp, e aí fui pesquisar no Google, né? Então, assim, eu não tive uma dificuldade até para fazer a inscrição. Então, talvez eu acho que a comunicação tenha pecado um pouco, né? E por isso o público foi menor, e também tivemos atrasos, né? Que talvez, não sei se todo mundo concorda, é uma característica mesmo, assim, da nossa região. A presença e a pontualidade, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria de ratificar, né, que foi uma iniciativa muito válida e que a gente possa ter outras oportunidades, trazendo aí os demais colegas, principalmente do mundo corporativo. Muito obrigada. Eu gostei muito da tua fala, você começou falando de benefício. Aí é que está a questão. Obrigado. Você começou falando de benefício. Aí é que está a questão. Deixa de ser um benefício, sob o ponto de vista da bondade humana, para ser uma ferramenta de trabalho altamente propícia para a empresa e para o empregado. A questão também, cá para nós, que ninguém nos ouça, é que muitas empresas olham isso como um benefício, né? Ticket
refeição, Falei tem com que força, botar plano né? de saúde. Pois é. Benefícios. E hoje não é mais isso, em nenhum lugar do mundo. Né? Quando você fecha um contrato de prestação de serviços médico ou de tecnologia, você não acompanha aquele contrato? Você, quando contrata um terceirizado para fazer um headhunter para você, para determinadas vagas, você não acompanha esse contrato? Por que o plano de saúde não pode ser? Não só pode, como deve. Porque o objetivo da empresa é, se eu tenho um plano de saúde, o meu número de doenças tem que diminuir. Estou errado, doutor? O meu número de doenças tem que diminuir. Eu não quero que o meu empregado saia da empresa para fazer fora, porque eu estou perdendo tempo, eu estou pagando para ele não estar aqui dentro. A gente entende tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, essa visão do benefício como se fosse uma bondadezinha humana, hoje não rola mais, não pode ser dessa forma. Né? A ponto da empresa suspender o contrato, eventualmente, porque não há condição de pagar. Não, A crise que a gente vive impede isso. Então, eu gostei demais quando você falou, isso é um benefício. Pois é, não é mais um benefício. Né? Hoje é uma visão míope. Hoje é um investimento de negócio. Exatamente. E existe um break-even, que chamamos de break-even, que é o ponto de equilíbrio de ponto 70, em algumas regiões ponto 75. Então, para a gente encerrar o horário de todos aí que tem que, né, dar continuidade, é só pensar, 1% de todo o contrato de saúde corporativo, aí vai depender de qual é a política comercial da operadora, é a taxa de administração dela. 70% é destinado à utilização, é o sinistro. Você contrata uma operadora e ela diz para você, eu sou capaz de gerenciar o seu aporte mensal. É isso. Ela diz que tem essa capacidade de gerenciar esses 30%, porém, se você meter a mão nos 30% dela, ela vem e fala assim, querida empresa, você tirou meu lucro, então, vamos repor tecnicamente, trazer esse contrato ao equilíbrio, 25% de reajuste. Tem que ter 25% de reajuste, porque teve uma severidade, teve 1 ou 2 casos de CA, teve um acidente, uma bariátrica, uma artrodese, que são os grandes eventos que aí tiram aí os contratos da curva positiva. E como é que vocês ficam com isso? Então, assim, não dá mais, realmente, para as empresas apenas contratarem plano de saúde. Nós queremos passar esse conhecimento para o RH, colocar todos esses pontos de forma muito clara para que vocês tenham uma melhor contratação e uma melhor continuidade e condição de continuar com benefício. Tá certo? Eu agradeço a colaboração de vocês, o tempo investido, dedicado. Espero que nós possamos ter passado essa mensagem e contribuído com informações, né? E nós vamos estar aqui até o dia 19, alguns diretores disponíveis para debate, podem chamar, nós estamos disponíveis para visitar, para conhecer como funciona o risco de vocês, ou enfim, a realidade de cada um. A nossa intenção é vir para Fortaleza e para o Nordeste, porque nós passamos 2 anos pesquisando o Nordeste, pesquisando as grandes empresas, pesquisando os sindicatos, pesquisando as convenções coletivas, como o Nordeste e o Norte, eles admitem benefícios, e como os números que foram demonstrados, as empresas realmente não conseguem, ou essa filosofia, essa nova fala, esse conhecimento ainda não chegou. Então, estamos muito disponíveis e eu estou muito feliz por ter tido QSMS, médico do trabalho aqui, mudando, o médico do trabalho querendo se integrar nessa triangulação de gestão junto com a RH, é fantástico. Isso é dito desde 2002, então só agora, com o E-Social, que traz um outro comprometimento para a saúde do trabalhador, não só para o que é ofensivo no laboral, mas também para o que ele traz de patologia. Então, o E-Social quer que a empresa olhe o colaborador com o que ele vem e trate dali para frente. Então, aí é um outro debate. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ok. Agradeço a todos. Obrigado a todos.
pela presença e quem conseguiu segurar aí todos os compromissos para nos manter conosco. Agradeço aos palestrantes, Sistema FIEC, principalmente o Cláudio Vullo, que foi o diretor de projetos responsável aí pela aprovação do nosso projeto junto à Câmara de Comércio Itália e, nossa, ele foi impecável, um grande parceiro. Muito obrigada.